Olá, eu sou Mário Bernobitti, estou aqui para mais um vídeo, né? Esse vídeo que começamos, embora tenha havido essa interrupção do primeiro vídeo sobre comunicação pessoal e também desenvolvimento pessoal. Depois desse período, aí estou de volta dando continuidade a esses vídeos que falam justamente das técnicas de comunicação pessoal. E também falando, claro, de desenvolvimento pessoal, até porque não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Quando nós buscamos a melhor comunicação, ela também passa pelo desenvolvimento pessoal, pelo crescimento, pelo nosso crescimento pessoal. Então, porque nós temos que olhar para nós primeiro, para depois nos comunicar. E aí aprender com esse olhar para nós mesmos, a olhar o outro. Não tem como olhar só para nós o tempo todo, não. Nós temos que estar também olhando para as outras pessoas, procurando entender, respeitar a outra pessoa também. E aí a gente já começa a falar de um fator que é importante. Isso significa assertividade. O que é assertividade? É dizer o que você pensa, falar das suas opiniões e também respeitar o que o outro diz, o que o outro pensa, a opinião do outro. Isso se chama assertividade na comunicação. Então, nós temos sim sempre que ser corretos naquilo que nós vamos dizer, comunicar no sentido em que é aquilo realmente que nós pensamos, naquele momento certo expor, como ouvir o outro e respeitar o que o outro está dizendo. Não quer dizer concordar com o outro necessariamente, e nem que a outra pessoa tem que concordar com a gente. Isso é muito importante. Muito importante, porque um dos erros que se comete é achar que que as pessoas têm que concordar sempre com o que nós estamos falando, e que nós temos que concordar sempre com o que o outro está falando. Não é assim. Tem que haver um entendimento, tem que haver um equilíbrio, tem que haver um respeito. Isso também é ética na comunicação, para que se possa realmente se estabelecer uma ligação entre mim e a outra pessoa. É fundamental isso, porque se nós olharmos só para nós ou olharmos só para o outro, não se estabelece comunicação. Sabe, ouvir o outro já pensando aqui, tentando interpretar, já querendo tirar uma conclusão, muitas vezes até falar, não, aí essa pessoa está falando alguma coisa errada para mim, ou ela está falando alguma coisa certa. Não. O momento de ouvir é o momento de receber a mensagem, e vamos utilizando cada vez mais. E às vezes nós utilizamos isso sem perceber, ou não damos a devida importância, que é sentir, usar o sentimento quando aquela pessoa está falando alguma coisa. Não é sentir depois de reprovar, falar, não está certo, acho que ela não está falando bem, não é bem isso que ela está dizendo, está falando tudo errado, e aí já começa a criar um sentimento de afastamento, né? Essa discordância, sim, por discordar, porque nós estamos pensando junto no momento que aquela pessoa está falando. Claro que muitas vezes nós procuramos o entendimento, falar, puxa, o que ela está falando mesmo, né, que eu não estou entendendo. Mas o importante é que não haja julgamento. O julgamento, ele interrompe qualquer tipo de comunicação. Você começa a julgar o que o outro diz, julgar, aí você já bloqueou o que ela tem a dizer, já colocou a sua opinião como a única opinião correta e simplesmente não aceita mais a outra. E não precisamos temer isso. Se nós já temos uma opinião, já temos uma maneira de ver, é ficarmos tranquilos. Porque de repente na conversa dela, ela pode trazer uma informação que venha a mostrar que em algum aspecto a tua precisa ser revista. Por que não? Não existe o conhecimento acabado, o conhecimento completo, nós estamos aprendendo o tempo todo. E isso vice-versa. Se a outra pessoa também tiver esse entendimento, pronto, nós estabelecemos uma comunicação verdadeiramente eficiente. Então aí está a assertividade. Mas falando também da técnica da comunicação pessoal, nós temos os nossos canais de comunicação pessoal, como por exemplo a palavra, a voz e a fisiologia. A fisiologia significa justamente a parte visual que nós temos a transmitir a outra pessoa, o que ela vê em nós.
A palavra, a menos que ela, né, ela seja escrita, ela é visual, mas se ela for falada, aí já é uma questão, né, a questão do som, né, através do som, tanto a palavra quanto a voz. Agora, na fisiologia, é a parte visual. E nós já sabemos, hoje em dia já se sabe muito disso, que a palavra, ela corresponde a 7% só da nossa comunicação. Pois é, o que falamos só corresponde a 7% da nossa comunicação. 38% é a voz, ou seja, como nós falamos, qual a nossa entonação, qual a velocidade da nossa fala. E os outros 55% são relacionados à nossa fisiologia. Gestos, olhares, movimentos, tudo isso, posturas, como falei que é a parte visual da nossa comunicação para as outras pessoas, então 55%. Olha só como é importante isso, porque a comunicação visual, ela tem assim uma eficiência muito grande na questão de mostrar a comunicação. O que eu quero dizer com isso? Quando cada vez que nós julgamos menos, cada vez que nós temos ou eliminamos, que é o ideal, qualquer preconceito, julgamento em relação ao que a outra pessoa mostra para a gente visualmente, o que ela veste, o que ela fala, o jeito como ela fala, mais estabelecemos uma comunicação. O que muitas vezes impede essa comunicação é justamente isso. O preconceito, o julgamento. Então, você está conversando com a pessoa, às vezes ela está vestida de tal maneira, você já começa a falar, ali não está legal, o jeito como ela fala, ele está falando errado. Começa aí com esse julgamento, a não observar mais o conteúdo, que é o mais importante do que ela quer nos transmitir. E isso impede, inclusive, com que a gente sinta melhor como é que é aquela pessoa, né? De perceber, a percepção se torna menor porque nós vamos colocando essas barreiras na nossa comunicação. Agora, na questão dos gestos, da postura, da parte visual, é ter esses cuidados. Já perguntaram para mim, falaram assim, Mário, é errado gesticular? Evidente que não. Tá? Fiquem tranquilos, aliás, é natural a gesticulação, ela faz parte da nossa comunicação e como está dentro desses 55%. O que nós temos que tomar cuidado que não seja uma gesticulação excessiva, gesticular demais, movimentar demais as mãos. Por quê? Porque essa movimentação, que é a comunicação visual, ela vai provocando na outra pessoa uma distração em relação ao que nós estamos falando. Tudo bem, quando nós estamos, né, muito agitados, queremos falar muito, né, muito empolgados, a gesticulação aumenta também o seu volume, né, a sua rapidez, a sua velocidade. Só que nós temos que observar isso. Sempre temos que manter a nossa naturalidade, só ir ajustando nessa comunicação, e principalmente se for uma comunicação em público, com mais pessoas, em determinadas circunstâncias, aí é diferente. Aí observar a técnica é muito importante para que as pessoas possam nos compreender melhor, para que nós possamos transmitir com mais clareza aquilo que nós queremos transmitir. A questão da postura, o corpo sempre reto, né? Fazer com que isso faz com que as pessoas olhando para a gente de uma postura mais reta também transmite mais segurança, equilíbrio e confiabilidade. Por isso que nos meus cursos, que é a parte prática, porque aqui são algumas dicas, nós exercitamos isso e observamos isso. Porque quando nós passamos a conhecer as técnicas, nós começamos a observá-la melhor. Observá-la, porque, claro, nós só vemos, percebemos aquilo que temos conhecimento. Aquilo que está registrado em nossa mente, aquilo que nós nunca ouvimos falar, não temos conhecimento, não temos definição, nós não percebemos, não sabemos o que é e passa batido. Então, por isso que é importante nós agirmos dessa maneira. Então, utilizar sempre o máximo de meios visuais para essa comunicação. E também importante, quando nós falamos da questão da comunicação, que ela serve a um propósito maravilhoso, ela é fundamental.
que é você transmitir e receber conhecimentos. Comunicar é tornar comum algum conteúdo. Comunicar é estabelecer uma ponte entre você e o universo, entre você e as outras pessoas e assim por diante. E é um caminho de mão dupla, né? Vai e volta, tem que ser desse jeito. É emitir e receber. É o emissor, a mensagem e o receptor, ida e volta. Isso é muito importante, isso é fundamental, são elementos fundamentais de comunicação. E sempre que nós resolvermos nos comunicar, para essa comunicação ela ressoe muito mais, ela se amplie muito mais e atinja mais pessoas, que ela seja sempre positiva. Eu cada vez mais estou exercitando isso na minha vida. Se eu tenho alguma coisa para comunicar a alguém, se for positivo, ok. Se não for positivo, eu fico quieto. Não levo isso adiante. Por que eu vou levar uma comunicação negativa adiante? Algo que não vai acrescentar positivamente em nada. Algo que não vai somar para a evolução, para a melhora, para o acréscimo daquela pessoa. Para que eu vou fazer isso? Essa é uma maneira de colaborar para o bem geral. Por isso que comunicação é coletivo, é pensar no coletivo. Existe a chamada comunicação não violenta, né, que aí seria a comunicação passiva, a pacífica, a comunicação conciliadora. Essa que nós devemos utilizar cada vez mais. E lembrar que existe assertividade. Então, assertividade não é passividade. É ser pacífico, mas também colocando o nosso ponto de vista. Então não confundir as duas coisas, não. Não é falar tudo, não é falar o que a pessoa quer ouvir. Não é isso, ficar falando só falar o que a pessoa está querendo ouvir da gente. Não, é dizer a nossa opinião, mas também respeitar o que ela nos diz. E também não quer dizer que nós vamos aceitar tudo aquilo, apenas ouvir, procurar entender e respeitar. E aí nós começamos a estabelecer uma boa comunicação. Então a comunicação que ela vai pacificar, ela vai apaziguar, ela vai proporcionar a aproximação e não o afastamento das pessoas. É a comunicação com amor. O amor na sua definição mais ampla. O que se fala com amor incondicional? O amor incondicional também isso é compreender o outro, é respeitar o outro. Então comunicação está ligado a isso. E exercitar. E com isso, nós vamos estar contribuindo primeiramente com nós mesmos, porque tudo no universo existe causa e efeito, correto? Quando nós falamos alguma coisa que não seja positiva, imediatamente nós já vamos sofrer, imediatamente, instantaneamente, uma consequência que não seja positiva. Se for positivo, na hora já é positivo para nós, imediatamente. Então, que nós façamos sempre uma comunicação positiva. Isso é um processo que nós estamos aprendendo o tempo todo, experimentando o tempo todo. Tá ok? No próximo vídeo, eu não falo mais aula, né? Porque isso aqui é realmente um bate-papo, tá aí, eu vou deixar o meu contato, o meu e-mail, que é o oratoriafacilcg@gmail.com, vou colocar na inscrição. Qualquer pergunta, qualquer sugestão que você queira mandar para mim, para nós irmos conversando, tá? E vou também buscar, na medida do possível, fazer uns vídeos mais curtos também, né? Porque eu sei que, às vezes, a questão do tempo, eu sei que é complicado, às vezes nós não temos tanta disponibilidade de tempo. Vai colocando isso também lá, suas sugestões em relação a isso, tá ok? Mas o importante na comunicação é que nós sejamos sinceros, nós sejamos autênticos e, junto a isso, respeitando as outras pessoas com quem nós nos comunicamos, seja pessoalmente, seja através dos meios sociais, através da internet, não importa, mas que haja esse respeito em relação ao outro. Isso é muito importante, é fundamental, é pensar comunicação sempre, porque é isso, é o coletivo. Gratidão, um forte abraço para você. Até mais.